Guilmar, como é que tá? Pronto, Tá. foi joia agora. Ficou? Ficou. Eu devia ter disposto uma coisa por mais tempo. Eu tivesse te visto antes, mas eu estava tão no final de semana, é terrível para mim, porque eu sou sozinho, então eu tenho que cuidar de mim. E de Total, eu acho que até para morrer eu vou ter que pegar meu caixão, levar lá pra cima. E depois me deitar. Você vira anjo. Você vira anjo. Porque eu sozinho para cuidar de mim. Aí, resultado, quando a Teca mandou, não deu para mim conversar contigo direito. Mas daqui para lá, quando vai ser, não sabe? Dia 15, quarta-feira. Que vem. Hoje são. Hoje Sei lá, né, Betinho? Hoje é semana. É. Quando eu estiver falando, a câmera, né, Beto? Não, não se preocupe, não, pode ficar tranquilo. É. Tranquilo. Entrevista com Neto Esteves. Mas ela se sumiu mesmo daqui, né? A cidade grande, ela envolve a gente. Eu casei com um carioca e fui morar no Rio desde sempre, né? Eu moro no Rio E tu já até. veio aqui antes? Quando o Isaura era pequenininha, a gente passava muitas férias aqui. Então a gente estava fora Era você, a gente não se sincronizou. Aí Isaura ficou adulta, outros interesses, não sei o É quê. verdade. E como é que está todo mundo hoje? Tá ótimo, né? Meu nome é lindo. E Senhor do Bonfim, são 11h31, finalmente a gente vai falar sobre um livro, né? Esse livro que vai ser lançado no dia 15, chama-se Escapada, da autoria de uma norte-americana que... Como é que ela se chama? Virgínia? Ou Virgínia. Agora lembrei da Virgínia, né? Ou chamo Maria das Graças, ou chamo Ou professora. Dadá, ou Graça. Não, fique à vontade, Beto. Tudo. A autora se chama Evelyn Scott e eu traduzi o livro dela, que tem tudo a ver com essa cidade, com a região e com o Brasil, na verdade. Eu fiquei apaixonado quando você fez quando você me falou a respeito, né? E desejar todo o possível para que o nosso povo vá prestigiar essa noitada, que vai ser, finalmente, você pode falar só um pouquinho sobre a Evelyn Scott? Posso dizer o seguinte, que Evelyn Scott era, na verdade, foi uma menina que nasceu em berço esplêndido de uma aristocracia do sul dos Estados Unidos e ela era filha única de uma família muito rica, muito importante, e aos 17 anos, 17 para 18 anos, ela se apaixonou por um homem 2 vezes ou mais velho do que ela, casado, com 4 filhos, reitor de uma universidade super importante lá do sul dos Estados Unidos, e um médico e um pesquisador muito famoso. Eles se apaixonaram e eles resolveram fazer um plano de fuga. Daí o nome do livro ser Escapada. E Escapada conta a história dessa fuga, que inicialmente foi de Nova Orleans para Nova York, depois para Londres, e aí eles foram fugindo porque a polícia correu atrás deles, né? Ele estava cometendo adultério e sedução de menor de idade, né? Então eles tiveram que fugir bastante para conseguir fazer essa escapada. Aí conseguiram, deixa eu ver lá, o microfone. Tá. Probleminhas técnicos. É verdade. Vamos ver se agora... Vai ver que sou eu, né? que tô- então,
vai? Sim, eu gostaria de saber o seguinte, e para chegar aqui no Brasil, como foi que eles conseguiram essa fuga? Pois é, então, quando eles perceberam que simplesmente fugir dos Estados Unidos para a Inglaterra não era suficiente para protegê-los, né, dessa situação, que foi um verdadeiro escândalo social, né? Uma menina de 17 anos, De família abastada, de família né? aristocrática, fugir, uma filha única, fugir com um homem muito mais velho, um homem famoso, um escritor, um pesquisador, médico, especialista em medicina tropical. Quando eles perceberam que essa fuga, que estava deixando tudo para trás, toda uma formação familiar e social, porque ele também deixou mulher com 4 filhos, né? Deixou uma mensagem para a mulher dizendo que ia pescar e voltava mais tarde, em vez de pescar, ele foi encontrar com Evelyn Scott e fugiram. Mas eles perceberam que a época era um crime muito sério, né? Era uma ilegalidade muito séria. E eles fugirem para a Inglaterra simplesmente não era suficiente. Então, como ele sabia falar português, porque havia passado um tempo na África portuguesa, e ele era aventureiro e tinha uma verdadeira sonho de explorar a Amazônia e os trópicos e tal, ele falou, olha, vamos aproveitar que eu falo português e sou um médico, um pesquisador, com certeza vou arranjar emprego num lugar como o Brasil. E pegaram um navio em 1913, saíram da Inglaterra e vieram parar primeiro no Rio de Janeiro. Aí as coisas começaram, a realidade começou a se impor de forma muito rápida e muito forte, porque encontraram não só um Brasil muito precário, Imagino. como eles não tinham lenço nem documento, assim, para se apoiar numa relação uma rede de relações locais. Imagina antigamente que a sociedade era uma coisa fechada, né, de apresentações, cheia de burocracias. Exatamente. Mas chegarem até lá. E eles eram fugitivos, né? Então eles não podiam chegar aqui no Brasil ainda achando sem nada, né? sem nada. Apresentável. Eles não podiam chegar aqui no Brasil e procurar a elite brasileira para se relacionar. Eles entraram em contato com a realidade dura, uma realidade do povo simples e pobre do Brasil. Mas é muito problemático às vezes. Muito problemático. Os problemas começam a nascer no Rio de Janeiro, aí ele finalmente arranja um emprego como representante das máquinas de costura Cinja, que era uma empresa americana. Como ele era americano, ele conseguiu isso. E por isso eles começaram a viajar o Brasil todo e subir, né, sair do sudeste para o norte. Quando chegou em Natal, ela ficou grávida nesse percurso, e em Natal eles ficaram um tempo, ela teve filho lá em condições extremamente precárias também, e a vida continuou. A exploração do país continuou até chegarem aqui na Bahia. Primeiro foram para Salvador, ficaram um tempinho lá e finalmente, quando as condições de sobrevivência já se mostravam muito desafiadoras, né, eles resolveram gastar os últimos 100.000 réis que tinham e compraram uma terrinha para criar bode no sertão, aqui perto de Bonfim, entre Bonfim e Lamarão. Mas até esse projeto, o bebê já tinha nascido, até chegar até ali, a coisa também degringolou, o sítio faliu e eles, em função da própria guerra, porque com a eclosão da guerra eles ficaram proibidos de voltar. Mesmo os arrependidos de ter vindo não podiam voltar. Ninguém entrava nem saía do Brasil, né? Então eles resolveram fazer esse sítiozinho para ver se ficavam mais juntos, apoiando um ao outro,
e o bebê crescia mais, né, em vez de ficar viajando por aí. Mas o sítio também faliu, né? Os bichos morreram, as árvores secaram. E nesse íntere, a própria guerra foi criando condições curiosamente, foi criando condições de sobrevivência para ele arranjar um emprego aqui, perto, onde havia a exploração de manganês. Essa exploração de manganês era exatamente para a produção de armas para a guerra, né? Então ele veio e em Bonfim foi que eles conseguiram um pouco mais assim se assentar e ela pôde finalmente contar essa história toda. E é esse o livro. O livro é essa história. Linda, a história é belíssima. Já tem gente nos prestigiando aqui, Tâmara Amaral, a Sandra Montenegro, a Rosângela Catalino, a Sheila Rios, que está comentando maravilha essa entrevista com essa grande mulher. O livro é super interessante, parabéns. A professora Vera e a Eunice Araújo estão nos prestigiando. Tem mais gente. Que legal. É bom, né? Muito, muito bom ter esse feedback assim, das pessoas que a gente gosta e sabe que apreciam. E a literatura é uma coisa que a gente não pode deixar morrer, né? Claro. Principalmente uma literatura que eu acho que é um pouco visionária, de certa maneira, porque se tratava de uma mulher, quer dizer, uma jovem mulher que saiu de uma origem cultural extremamente privilegiada, num país hegemônico. A base foi o amor, né? A base foi o amor, isso, claro, né? claro. É uma história de amor. Incrível, E é uma história de amor e de fuga, daí o nome do livro ser Escapada, né? Em inglês também é chamado Escapada, Escapade. Mas é uma história de amor muito dramática, né? Porque ela chega aqui e tem um filho em condições muito precárias e aí fica praticamente inválida e nesse meio tempo o filho foi mais para cima, mas o menino pequenininho ela já estava aqui nos entornos, né? Nesse sítiozinho chamado Cercadinho e em Bonfim. Mas, quer dizer, é uma história de muito sofrimento, de muita luta pela sobrevivência, mas ao mesmo tempo eu acho que ela teve inteligência e sensibilidade para assim, tirar do sofrimento uma inspiração incrível para escrever um livro que foi considerado por ela mesma, isso está na documentação, na correspondência que ela tem lá nos Estados Unidos com os modernistas da época, né? Ela considerava um livro fundacional de toda a obra que foi escrita depois, porque Evelyn Scott se tornou uma referência da literatura americana dos anos... Ela só tem esse livro ou fez vários outros? Não, ela publicou cerca de 30, mais de 30 livros. Depois que voltou. E ela se tornou nos anos 20, 30, até início da década de 40, uma escritora assim comparada ao nível dos modernistas mais importantes, como William Faulkner. E ela superou. Aqui no Brasil, ela escreveu uma obra que é confessional, né? Biografia literária, né? Claro que é literária porque ela era já, mesmo novinha, já era uma escritora em potencial, já havia escrito poesias quando era criança e tal. Então é lógico que a linguagem desse livro é uma linguagem poética, mas é uma linguagem muito dura também, porque fala do Brasil sofrido que ela viveu, não é? E dessa região aqui, particularmente, de forma muito envolvente. Imagino. Eu acho que ela foi assim também uma mulher que antecipou muitos dos problemas da mulher na sociedade e na própria literatura, né? É só essa coragem que ela teve de quebrar casca, né? E falar da intimidade dela tão abertamente.
Em que período? 1923? Não, isso foi antes. Quer dizer, ela escreveu esse livro aqui em Bonfim. Ela diz, eu considero esse livro uma verdadeira autobiografia, porque eu escrevi no local e no calor da emoção que eu estava sentindo. Então, ela fala da experiência toda do Brasil e daqui da região do Senhor do Bonfim, nesta cidade. Por isso que eu acho que é importante que o leitor bonfinense conheça isso. Uma das primeiras descrições dela chegando aqui em Bonfim de trem é a partir daqui, da Estação da Leste. Ainda não havia esse hotel, nada disso, mas ela fala, por exemplo, da visão do sentimento que ela tem quando vê essas serras e um verdadeiro vale que dá para uma igreja. Ela só conseguia ver a igreja lá de cima. Dada, me conta, como foi que tu descobriu assim a escritora? Como foi que você foi pesquisando? Eu já era envolvida com tradução, assim, e esse livro me foi apresentado por um historiador que é amigo do meu marido, que é historiador também, e é um brasilianista. Viu que a história era sobre o Brasil, que eu poderia me interessar em traduzir, e eu comprei o livro, achei assim super interessante, e conversando com o Eduardo, ele me deu assim muito apoio, porque como historiador ele viu ali não apenas uma obra literária, mas ele viu um documento histórico, né, e que revelava muito sobre a sociedade brasileira, me deu uma força, e eu topei. Fui fundo, comecei a traduzir. Quando eu comecei a traduzir, eu nem tinha uma editora interessada ainda, mas depois que eu apresentei para esse editor lá no Rio, eles se interessaram imediatamente e fizeram um livro muito bonito, né, eu acho. Eu estou fascinado, estou assim, sonhando com o dia do lançamento. Que e, legal. claro, para me pegar e ler, vou devorar o livro. Que bom, legal. Já estamos na Alemanha, né? A Rita Ventura. Lembra da Rita? Lembro da Rita. A Rita foi embora. Beijo, Feliz ano novo para você, né? Diz que a entrevista está maravilhosa. Realmente, com uma pessoa maravilhosa nos ouvindo, ainda fica melhor. Que bom, legal. Um cheiro, Obrigada, Rita, Rita. muita luz, né? Dada, uma coisa que eu queria... tu, quando saiu daqui, tu foi para os Estados Unidos, não foi? Eu fiz eu tive uma experiência nos Estados Unidos logo depois que eu me formei, passei 2 anos e meio lá, e daí voltei, isso foi em 86 para 87 eu voltei, e quando eu voltei fui passar uns tempos em Lençóis, passeando assim, aí lá conheci o meu marido, Eduardo Silva, que é um historiador, que estava pesquisando lá para fazer a tese de doutorado dele. E a gente se apaixonou e eu não precisei fugir. Mas eu fui para o Rio de Janeiro, adotei o Rio de Janeiro me adotou e desde então estou lá. Às vezes, um dia um rapaz me xingou, um carioca me xingou, porque ele falando do Rio. Aí eu disse a ele que eu morei no Rio, morei na Tijuca. Já subi no Alto da Boa Vista. Uma delícia aquela época. Oscar Niemeyer, né? Pegava a parte da Cor Bonfim com Oscar Niemeyer. Eu morei ali. Aí eu adorava ficar na janela do apartamento da minha tia, olhando para o Alto da Boa Vista, principalmente lindo, né? no entardecer, né? Que é fascinante. E aí eu me lembrei dessas belezas cariocas na Quintana Boa Vista, e tanto Copacabana Rio de Janeiro, muito linda, né? Rio de Janeiro é uma beleza natural. Aí eu perguntei a ele que eu não entendia porque o Rio de Janeiro era tão violento, com lugares tão lindos que a gente podia sentar e acalmar a alma. Né? Mas não é tão violento assim, receber não, as bênçãos de Cristo. É incrível, passa, o Rio de né? Janeiro fica muito visível, porque ele é a cidade mais turística, ele é mágico, então vai captar todas as atenções de todos os... Mas, sinceramente, eu acho que quando tem estudos de segurança pública, o Rio de Janeiro fica muito atrás de Salvador, por exemplo, na questão da segurança, entendeu? É que o Rio de Janeiro é realmente a cereja do bolo, né? Então vai aparecer sempre. Aliás, nenhuma capital é tão indo mais.
Eu estive em São Luís, adorei São Luís, tenho vontade de voltar, porque São Luís é uma cidade altamente romântica, mas quando a gente vê falar da violência, acho tão chata a violência. É muito chata a violência, mas a violência faz parte da vida e eu acho que a gente não deve entrar em pânico e nem deixar de aproveitar as coisas lindas do Brasil por isso. Eu lembro de uma vez que eu saí daqui, fui para São Paulo, quando chegou no pleno viaduto do Chá, eu travei. Aí eu digo, meu Deus, e agora como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou caminhar? Que eu tenho que sair daqui, eu estava só. Aí me lembrei, eu tinha assistido muita coisa nos programas terríveis da televisão, então quer dizer, aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu desci na Praça da Sé, que fiz a volta, peguei a rua direita para chegar exatamente no viaduto, aí travei. Aí eu digo, eu tenho que sair daqui, eu sou obrigado a sair daqui, porque eu não vou ficar aqui. Aí fui, sabe, eu mesmo me vencendo e saí as pernas. Aí para evitar essa situação, porque eu sou muito livre, ainda não deixei essa mania minha de não depender. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu saí só. Lógico. Com 13 anos, 12 para 13 anos, me piquei. Fui para a Avenida Rio Branco, não sabia nem onde começava. Mas o Rio de Janeiro é muito convidativo. Eu vou para o cinema no Rio de Janeiro andando da minha casa até e volto 10, 11 horas da noite. Não é assim. E tem lugares que você fica fascinada, né? Eu me lembro quando eu fui conhecer a Quinta da Boa Vista, conheci o museu, né? Chorei no dia daquele, era pegando fogo e eu chorando aqui com aquilo ali que eu achei terrível, mas infelizmente ninguém podia fazer nada, mas com fé em Deus aquele museu vai voltar, né? E a gente vai torcer para que volte. E aí eu fiquei numa tristeza fora do comum. Aí eu digo, não é possível, eles não vão deixar esse museu ir embora. Eu acho que eles não vão deixar, não. O museu é mais forte do que eles. Lógico. E é lindo, né? É lindo. Sim, aí me conta, as traduções, você só tem essa em voga ou tem várias? Eu tenho várias traduções, muitas delas técnicas, então essas são assim meio chatas. Traduzimos, eu e Eduardo traduzimos um livro muito interessante também, que foram as últimas cartas do Stefan Zweig, um escritor austríaco que veio na Segunda Guerra Mundial como refugiado, e ele e a mulher dele escreveram cartas para a família durante a guerra, a maioria delas em Petrópolis. Então eu e Eduardo traduzimos isso, é um documento, é um livro maravilhoso também. Aí depois disso foi que apareceu a Escapade para traduzir, e eu fiquei, acho que uns 3 anos envolvida nessa tradução, que saiu agora. Acho que a editora fez um trabalho muito bonito e, enfim, estou satisfeita. E espero que as pessoas vão para o lançamento. Convido a todos, e você está convidadíssimo na próxima quarta-feira, dia 15, às 17 horas, lá no salão de eventos do Hotel Novo Leste. E depois a gente celebra esse momento tão especial como Nada, uma coisa que eu queria lhe perguntar é sobre você que é tradutora. É verdade que existem palavras, vamos supor, existem palavras no nosso idioma que por acaso você vai traduzir um outro, não que seja só o inglês, vamos supor, outro idioma, que essas palavras do nosso português não existem naquele idioma, que você tem que chegar perto do significado do nosso? Tem, assim, o exemplo, a tradução é um empreendimento muito complicado, muito delicado, muito trabalhoso, né? E é uma atividade, assim, que exige muito cuidado para você fazer uma... do seu tempo, né? Um exemplo que usa muito, clássico dessa dificuldade de encontrar a palavra para aquilo, por exemplo, em português a palavra saudade, que não existe em inglês, né? Então como que você traduziria isso?
o tradutor tem que achar soluções viáveis, né, para conseguir passar para o leitor sem indulgência com o leitor, mas passar de forma adequada uma outra palavra do idioma ao qual está sendo traduzido que corresponda, que corresponda a ela. É incrível. Dete Alencar está nos ouvindo, está nos vendo, de Salvador. Um abraço. Um abraço, Beth. É um ser humano maravilhoso. Venha para o lançamento. Venha, Beth. Venha, porque vai valer a pena. Eu estou encantado, porque eu sou adoro coisas que falam de amor. E adoro pessoas que lutam para atingir esse objetivo e eu acho amoroso. Isso mesmo. Eu acho interessante também, assim, porque nos Estados Unidos, quando ela resolveu fugir com ele, a imprensa, foi um escândalo, e a imprensa cobriu durante meses a história, e ele foi acusado de sedução de menores e tal, e na literatura dela, em Escapada principalmente, ela faz questão de esclarecer que ela teve protagonismo nessa decisão, que ela não era uma menina bobinha que foi seduzida por um homem mais velho, que ela fez uma escolha, e mesmo durante todo o sofrimento, a coisa do declínio que eles viveram aqui para sobreviver no Brasil, ela o tempo todo expressa o amor que ela tinha por ele, a admiração que ela tinha por ele, e como ele era uma pessoa criativa, como ele teve capacidade de deixar de ser um grande médico e um pesquisador de medicina tropical para se transformar num peão de qualquer obra. É verdade. Né? 11h56. Oh. Pena, nosso bate-papo está tão gostoso. Bom. A Carla Gentil também está nos prestigiando. Gente, muito obrigado a vocês pela internet. Muito obrigada. Nos prestigiaram. Pena, tão gostoso, devia ter marcado mais anos. Mas depois do livro a gente marca. A gente conversa de novo. Muito obrigada, Beto, pela que oportunidade. Eu estou muito honrada, estou muito feliz de estar aqui em Bonfim. Acho que esse livro tem tudo a ver com a história de Bonfim, e é por isso que eu fiz questão de vir aqui para isso. Pois é, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você nos presenteou com um livro que fala da nossa cidade e imortalizou, né? Nossa cidade de uma forma que amor. Nada melhor do que amor, gente. São 11h57, infelizmente. A gente vai chegar ao final. Eu estou assim, eu nunca encerrei um programa tão maravilhado. Que bom, muito obrigada, Beto. Tão maravilhado como esse agora, porque o amor para mim é o que rege tudo, é o que rege o mundo, que o amor vem de Deus, né? Então, tá é isso aí. mesmo. Um bom final de semana para todos da cidade, muita luz, e lembre-se, a paz é quem rege a vida da gente, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser. E os parabéns também vão ficar para a próxima semana, porque infelizmente não deu tempo, né? Então, um abraço. Adorei. Eu também, Beto, amei isso. Eu pensei que ia ser bem. Eu esqueci de olhar o relógio. E foi levando. Quando eu li 11h55, meu Deus, o programa até meio-dia. Mas quando é bom, acontece assim, né? Sem eu programação. Eu prefiro assim do que aquela posição medida. Às vezes você está falando. Às vezes você programa demais, fica artificial. E suas respostas foram tão ótimas, não teve aquela, sabe, aquele rodeio que você vai não sei aonde para voltar. Você foi rápida. O bate-papo foi gostoso. Então, bota aí qualquer música. Eu vou deixar você, porque eu sei que você está trabalhando, a gente se fala. Não tem qualquer música para a gente acabar, ou então bote já acabou e pronto. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado. Um beijo grande, Beto. Muito obrigada. Muita luz para nós todos. É o que a gente precisa nessa vida. Muito. E eu espero lhe ver. Aliás, é só isso, não é tudo isso. É 5 horas. Quarta-feira que vem.
Deixa eu dizer Tá aqui. aí, Beto. Ó, eu te gente, o horário é mandei. 5 horas, quarta-feira que vem, no Novo Leste Hotel. Pelo amor de Deus, não esqueça que quem vai atender são vocês, viu? Pronto. Ó, Beto, eu Não vou sei te... se está aberto, ó. Mas se não está, ali são isso. Adorei esse bate-papo nosso. Eu também, amei. Eu queria só lhe mandar isso aqui, ó. Eu achei lindo a capa. Ah, você gostou? Você tá com o convite aí, não Tô, tá? Tá. achei muito. Então faça o favor de não ficar distraído demais com, não vou suas, ficar, não. com suas viagens interplanetárias. Não vou ficar porque não vou poder de jeito nenhum. Tá? Porque, gente, deve estar belíssima essa... Olha, eu vou fechar aqui, só não vou desligar. Tá bom. Tá bom, querido. Obrigada, tá? Até a próxima. Quem sabe a gente tem uma próxima. Estão convidados, viu? Beijo grande. Deve ter rodado muitas emissoras, né? Não, eu fui aqui e fui... Olha, tem uma foto nossa aqui no canal que eu vi aqui dela. Ah, é? Eu pensei que a Regina viesse contigo. Não, eu sou autônoma, mas sou que nem eu pelo Scott. Eu sei me virar. Pronto, obrigada, Obrigadão. gente. Então a gente se vê por aí, né, Se Beto? vê, E com com certeza. certeza dia 15 lá na Foi quarta-feira. até que a me disse que tu tá na casa da Regina, né? Tô E na eu casa vi a da Regina Regina. sempre lá pelo campo, porque eu Você saio- conhece Eduardo, meu marido? Não. Ele também é muito interessante. Eu saio sempre para caminhar, né? Lá no campo. É. E depois não tem mais a Regina e a Virgínia. Ela anda ocupado com as terapias transpersonais. É verdade. Porra.